Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos para o último episódio da temporada 2024 da série Joana de Ângeles. Sim, é o curso psicológico gratuito de transpessoal Joana de Ângeles. A obra que estamos estudando atualmente, a bibliografia, é o livro Triunfo Pessoal, editora Leal, médio de Valdo Pereira Franco. Então, aqui vamos conversar sobre triunfo. E esse é o último episódio desse ano, do ano de 2024. Hoje, dia 12 de dezembro. Nós vamos retornar no dia... início de fevereiro, vamos ver depois a data certinha, né? Mas a gente retorna em fevereiro. Vamos tirar agora fim de ano, o mês de janeiro para descansar, e aí a gente retorna em fevereiro. E olha o tema de hoje, que tema legal, pessoal. Olha só. O apoio terapêutico pela religiosidade e religião e saúde. Vamos discutir hoje religião, religiosidade, quanto isso é importante para o ser humano e como isso também pode adoecer o ser humano, porque tem a ver com a saúde, como isso é importante para a saúde. Vamos pedir a Joana de Ângeles e a sua equipe que nos inspire, né, para essa última aula, esse último episódio da série. Próxima temporada, fevereiro de 2025. Né? Encare isso como uma série. E você pode também, agora, durante as férias, né, também assistir os episódios anteriores. Você pode maratonar à vontade. Eu vou pedir à minha amiga Marcele para poder gerar uma playlist com os episódios de cada livro, em especial desse livro, que ele está acabando, está terminando, está vendo? Estamos nos últimos episódios. Então, para que vocês possam, né, quem está chegando agora, poder assistir os episódios anteriores e quem já assistiu, reassistir, né? Que é o seu triunfo, é o triunfo de si mesmo, é o triunfo pessoal, é o sucesso pessoal. Não entendendo sucesso como sucesso do mundo, como dinheiro, poder, mas o sucesso de si mesmo, o bem-estar, a paz, etc. Então, vamos começar meditando, com base na obra da Joana, né? O apoio terapêutico pela religiosidade. Então, ela começa o texto dela dizendo o seguinte: o ser humano que crê tem muito mais possibilidade nos vários compromissos existenciais do que aquele que vive atormentado pela dúvida ou que simplesmente não crê. Isso, inclusive, pode ser comprovado com pesquisas atuais. Existem pesquisas atuais que demonstram que a pessoa que tem religiosidade, ela vive melhor, ela vive mais, ela é mais feliz, ela tem mais sucesso profissional. Isso tudo hoje é comprovado com pesquisas, pessoal. Mas aqui ela afirma, né, que a pessoa que tem uma religiosidade, não necessariamente uma religião, né, vamos depois ver a diferença, ela tem muito mais possibilidades de triunfo do que aquela pessoa que tem dúvida com relação à sua espiritualidade, ou que simplesmente não acredita na vida espiritual. Quando eu digo espiritualidade, eu não estou dizendo espiritismo. Espiritualidade. Então, espiritualidade é aquela pessoa que é espiritualista, católico, budista, candomblessista, o islâmico, o taoísta, né? Eu estive no Japão, no meado desse ano, mês de maio, conheci templos taoístas. Então, são pessoas que desenvolvem a espiritualidade. Não tem a ver com o espiritismo também, né?
eu sou espírita, não posso deixar a minha filosofia de lado. Então, é nesse sentido que ela fala. E aí ela começa, né? A tensão, resultado da ansiedade mal controlada, num estado de tensão, o indivíduo pode ser acometido pelo medo e tornar-se perigoso para si mesmo, assim como em relação aos outros. Então, as pessoas podem ter medo de se tornarem religiosas, com medo de ficarem descontroladas, com medo de se tornarem fanáticas. Então, há uma vigilância, né? Uma autocrítica, com medo de se entregar. Aquela pessoa que é dada mais à ciência, etc., ela fica com medo. Então, a Joana vai mostrar para nós que isso é falso, não deveria ter esse medo. Não há esse perigo, não é por aí o perigo. Não é o fato da pessoa crer que ela vai se tornar fanática. O que a torna fanática é a imaturidade psicológica, é a falta de buscar um processo terapêutico. Mas aí você vai perguntar, mas Aloísio, a religião não oferece terapêutica? Oferece. Só que em alguns casos não é suficiente. E a Joana mostra, ela diz assim, a igreja, a fé religiosa católica, por exemplo, pode auxiliar a pessoa em razão da confissão. Na confissão, quando o católico vai se confessar, ele descarrega a tensão. E a absolvição do sacerdote e o sacramento eucarístico propicia tranquilidade para a pessoa. Essa é a diferença. Então, um católico atormentado, ele vai à igreja, se confessa, ele, se confessando, ele vai falar das dores que o acomete, ele vai receber a absolvição do sacerdote e vai sair de lá tranquilo. Ele não vai ficar com essa tensão circulando dentro dele. Então, uma pessoa que não tem religião nenhuma, o que vai acontecer? Esse tormento vai ficar dentro dele, reverberando. E isso, sim, pode torná-lo uma pessoa descontrolada, pode tornar uma pessoa agressiva. Eu tenho assistido isso de perto, na minha própria família. Pessoas que não têm religião nenhuma, não têm fé nenhuma, e elas ficam sofrendo e não têm aonde descarregar essa tensão de sofrimento, porque se afastam de todos e de todas, e aí se tornam agressivas e perigosas, inclusive, para si mesmo. Então, a importância, dá o exemplo da fé católica. Mas vamos pensar no evangélico, não é diferente no caso do evangélico. Ele está com um conflito, ele vai à igreja, faz a sua oração, vive um momento ali de contato com a divindade, ele pode se aconselhar com o pastor e sai da igreja muito mais tranquilo. O espírita procura a casa espírita, faz o atendimento fraterno, ou seja, alguém o escuta, com isso ele descarrega a atenção, depois ele assiste a palestra e ele sai, toma o passe e sai tranquilo. A pessoa fala, nossa, cheguei aqui tão mal e eu estou muito bem agora. Então, João já começa a mostrar para a gente, com dados concretos, a importância do apoio terapêutico da religiosidade. E daí ela continua. Sonhos repetem-se mais menos idênticos e procedem dos arquétipos que expressam temas coletivos
que se encontra no inconsciente. Então, um dos problemas muito comuns as pessoas sonham, né? E esse sonho pode ser um sonho do ponto de vista do sono e pode ser um sonho que é a ideia de ser alguma coisa, de ter alguma coisa, a ideia de futuro. E nesses sonhos, esses arquétipos se expressam. Então, a gente começa a ter o quê? O arquétipo da violência, heranças da violência passada, que ficam dentro de nós. Então, a ideia de agredir, de se defender, a defesa é o melhor ataque. Já viram essa frase? A defesa é o melhor ataque. Eu estou correndo atrás. Eu quero ver o meu. Como é que é a gíria que o pessoal usa? Estou no meu corre. O meu corre e o corre do outro. E aí, esses temas que se expressam na coletividade, que permanecem na estrutura psíquica do ser humano, os torna agressivos, violentos, perigosos para si e para o outro, para o próximo. E aí o que acontece? A presença da religião, diz a Joana, a presença da religião no mundo íntimo ampara e estimula o bem e a sua prática, produzindo um efeito terapêutico superior. Então, ao invés de eu dizer, eu estou no meu corre, o melhor ataque, a melhor defesa é o ataque, eu vou ouvir, faça caridade, ajuda a pessoa que precisa, mitiga a fome, mitiga a sede, visite o doente. Então, a prática do bem, estimulada na presença da religião, ela tem um efeito terapêutico, porque me tira daquele ciclo vicioso de problemas, de tensão, de ansiedades que o mundo moderno me convida. Então, ela vai dizer, o maior número de guerras da humanidade teve origem em paixões religiosas, em personalidades psicopatas. Então, a gente que se deixaram conduzir pelo fanatismo. Então, a gente tem medo de religião porque a gente lembra dessas guerras. As cruzadas, a Santa Inquisição, a guerra de Israel contra o Líbano, Israel invadindo e matando o povo libanês. Isso nos faz ficar assustados. Que religião é essa? Não tem a ver com a religião, tem a ver com as personalidades psicopatas. Os psicopatas, eles estão espalhados na sociedade. Então, a religião não vai ficar livre deles. Eles são seres humanos que estão espalhados. Então, eles estão na política, na religião, na educação, na filosofia. Eles estão espalhados. Então, é natural que eles estejam também na religião. E como são psicopatas, querem o poder, não têm senso de altruísmo, de empatia. Quando estão na religião oficial, eles querem galgar o trono. Então, não é exceção, não é estranho que eles ganhem cargos de comando. Teve um sacerdote católico que despachou 1.200.000 pessoas para a morte. Torquemada, o nome dele. Torquemada, um bispo. Torquemada matou 1.200.000 pessoas. Mas já disse assim, Aloysio, essa religião, não se referindo à Igreja Católica, né? Mas é essa religião, se referindo a todas as religiões, que você está dizendo que eu devo seguir? Um médium que abusa de mulheres? Pastores que ostentam
armas, que pregam a morte dentro da própria igreja, é esse tipo de sacerdote que eu devo seguir? Não. Não é isso que a Joana está propondo. A Joana propõe religiosidade. Ela propõe que a gente possa olhar além das pessoas que estão ali na frente. Porque o fato de estarem em destaque não lhe garantem bondade. Não lhe garantem pureza. Pelo contrário, pode ser um psicopata, independente da religião. Mas nós não podemos negar que a religião pode oferecer recursos saudáveis para a personalidade lúcida e consciente, para que a sombra da pessoa possa marchar junto. A religião, ela propicia a distinção moral entre o bem e o mal, impelindo ao seu seguidor ao bem. E para isso a recompensa da paz espiritual, do paraíso, do céu, né? Dependendo do tipo de filosofia, de religião que você adota. Mas, principalmente, proporciona alegria de viver. Olha, um católico que se dedica à igreja, ele tem alegria de viver. Ah, mas tem católico fanático. Mas é a exceção. A exceção não faz a regra. Eu preciso saber se a maioria, observe, tem paz de espírito, leva uma vida leve. Já observaram um evangélico dedicado? Ele tem alegria de viver. Ele bota a Bíblia dele debaixo do braço e vai para a igreja, quietinho, vestindo terno, que é a melhor roupa que ele tem para se apresentar diante do Senhor. Palavras dele. Ele vai com alegria. Você vê uma pessoa indo para o terreiro de Umbanda, com a roupa branca, para dançar, para lá. A pessoa vai com alegria, vai com paz. Você vê as pessoas dos terreiros de candomblé, elas trazem alegria. Mas tem umas que trazem tristeza. De novo, é a exceção. É a exceção. E a exceção não faz a regra. E aí a Joana propõe o seguinte: o mal transitório conduz à aprendizagem para o bem. É o que a religião tradicional traz. Mas aí a Joana fala: imagine uma religião que concilie o dogma, ou seja, os princípios da religião, com a razão. Essa religião poderá oferecer uma estrutura psicológica segura para apaziguar as nossas sombras interiores. Então, eu não vou à missa porque me falaram que é importante. Eu vou à missa porque eu entendo, pelas minhas próprias experiências, pela minha lógica, e quando eu vou à missa, eu volto melhor. Eu vou ao culto evangélico porque eu entendo que quando eu vou ao culto, eu volto melhor, minha semana é melhor. Eu vou ao centro espírita porque a reencarnação atende à minha lógica. Embora tenha princípios que eu tenho que seguir de acordo com cada religião, esse dogma, esses princípios, eles passam pela chancela da minha razão. Logo, se um sacerdote me convida a portar uma arma para matar, eu vou dizer assim, mas espera aí, o maior representante do cristianismo preferiu morrer na cruz a matar.
Como é que eu vou matar? Ah, mas é legítima defesa. Mas ele não usou da legítima defesa. Ele é o meu modelo ou não? O que ele falou conta ou não conta? O que é que a minha religião cristã está divulgando na tribuna? Quando o pastor abre a boca, ele fala mais de Jesus ou ele fala mais do profeta Daniel? Já que é uma igreja evangélica, do evangelho de Jesus. Quando o padre celebra a missa, o que ele fala mais? De Jesus ou da violência que devemos cometer, se Jesus não era violento? O que o palestrante espírita fala mais? De coisas do mundo material ou da vida espiritual? Então, a lógica tem que ser aliada do dogma. Aquele ponto do dogma que não passa pela lógica, eu tenho que não aceitar. Então, ter o apoio terapêutico da religiosidade não é ser um seguidor fiel e cego a uma religião tradicional. Esse é o debate da aula de hoje. Essa é a reflexão que Joana nos convida, que eu vejo e eu acho sensacional. E aí ela continua. Religiões que vêm perdendo contato com os fiéis. Algumas religiões mais interessadas no número de pessoas, nas massas rendosas, que oferecem proventos materiais e edificam santuários cada vez mais extravagantes. Sacerdotes que andam em carros que custam mais de R$1 milhão. Dinheiro arrecadado de pessoas que ganham, às vezes, um salário mínimo, em que ela tira 10% do seu salário. Ela deixa de comprar um leite, uma carne para os seus filhos, para honrar com o compromisso de manter a igreja de pé. E aí o sacerdote utiliza esse dinheiro para ostentar carros de luxo, vidas luxuosas, templos extravagantes. É esse tipo que Joana chama de psicopata. Por que esse sacerdote é um psicopata? Porque ele não tem compaixão pelas pessoas. Ele não consegue perceber que o dinheiro sai do trabalho suado daquela pessoa pobre, que é a grande maioria. Se bem que determinadas igrejas, determinadas religiões focam nas pessoas que têm dinheiro, abrindo exceções, já que essas pessoas não deixem de contribuir para aquela obra, elas podem fazer o que querem, elas não recebem censura quando estão fazendo aquilo que é indevido. Tudo que elas fazem é aprovado, como se Deus fosse um mercador, um banqueiro, que trata diferente os ricos dos pobres. Não é isso que Jesus nos ensinou, analisando como paradigma a religião cristã. Mas também não é isso que Buda ensinou. Que, vamos lá, que os grandes líderes do taoísmo, que os orixás do candomblé ensinaram. Então, a lógica precisa funcionar. Não dá para eu alimentar uma máquina que sustenta psicopatas. São psicopatas.
O que é psicopata dentro da visão psicológica? Psicopata é aquela pessoa que não tem culpa, não tem compaixão, não se sensibiliza pelo sentimento alheio. Ela manipula as pessoas em favor próprio. Nesse sentido, teoricamente, porque pode furar esse sistema, a doutrina espírita é diferente, porque não tem proposta de dízimo, não tem proposta, o sacerdote não recebe, o trabalho é voluntário, o médium é voluntário, e o grande exemplo é o Chico Xavier. No entanto, por ser um movimento que no Brasil se tornou um movimento religioso, e outros países também, não acaba, em alguma situação, podendo cair nesse risco. O modelo é o Chico Xavier, mas pode ter médium que enriquece à custa da mediunidade. E se perde. E se torna um psicopata, porque explora a dor alheia. Então, não vamos também achar que a gente está ileso. Não estamos. Só está ileso aquele que tem a fé raciocinada. E questiona. Que não depende desses sacerdotes para poderem ter suas religiosidades. E aí a Joana diz que esses santuários, aspas, continuam recebendo as multidões, porém constituída por pessoas vazias de harmonia e de sentimentos solidários. São egoístas, que também ostentam. Então, são multidões que acompanham esses líderes psicopatas. Outras pessoas preocupadas com a política terrestre. Nossa! Especialmente em relação à preservação dos tesouros e das posses acumuladas. Parece que ela está falando para hoje. Esse livro, ele é de Deixa eu ler aqui, ver se eu acho aqui. Já está na nona edição. Quero localizar quando foi publicada a primeira edição dele. Ai, que pena. Não tem não, pessoal. Eu queria dizer para vocês quando foi... vamos ver se estiver na prefácio. Ele é 2001. Então tem 23 anos. Ele é um livro de 2001. Em 2001, Joana já falava dessa religião preocupada com a política, que atrai pessoas preocupadas com a política terrestre. Templos, igrejas, que se transformaram em centros políticos, onde a campanha política partidária é feita aberta durante o culto, misturando os poderes divinos com o poder temporário da terra. Não estou dizendo com isso que o religioso não tenha que ter uma participação política, que ele tenha que ser alienado. Não é isso. Até porque o senso moral que ele desenvolve, a capacidade entre escolher o bem e o mal, dá a ele uma responsabilidade na política. Porque na política será sempre preciso proteger os vulneráveis, as pessoas mais pobres, as pessoas que passam fome, as pessoas que faltam saúde. Então, o religioso que tem consciência, ele é convidado a contribuir. Isso é uma coisa. A outra coisa é levar um candidato, um partido político, para dentro da igreja, misturando religião e política. Mas qual o problema, Luiz? O problema é que aquele candidato pode ser que ele esteja ali por puro interesse. Ele nem é daquela religião, ele nem gosta daquela ideia, mas ele está ali porque tem interesses monetários, interesses de poder. E aí o sacerdote que lidera, quando ele indica, quando ele coloca alguém lá no templo, há uma grande possibilidade daquelas pessoas seguirem esse líder psicopata da política. E se o sacerdote
também encaminha esse líder psicopata, porque ele também é psicopata. São os comuns que se atraem. A religião não é para isso. A religião é um processo de busca interior. Não é para o poder do mundo. Jesus foi um falido no mundo, mas foi o ser mais triunfal da história da humanidade. A história se dividiu entre antes e depois de Cristo. Mesmo nos mundos, nos países orientais. No entanto, ele politicamente foi crucificado como bandido. Então a gente não pode misturar uma coisa com a outra. E Joana de Ângeles, há 23 anos atrás, nos alertava para isso. No ano de 2001, que é quando esse livro foi publicado pela primeira vez. Né? Foi a primeira edição, melhor dizendo. Então, a Joana continua dizendo, não será através do corte da cabeça que se poderá eliminar a dor que dela procede. Também não será por métodos castradores, proibitivos e inibidores que se atenderão aos transtornos neuróticos. Então, a ideia da religião proibitiva, isso já passou. Isso já passou. A ideia de inibir através do pecado, através do demônio, isso já passou. Se você está com dor de cabeça, você não vai cortar a cabeça porque ela está doendo. Você tem que buscar a origem da dor e debelar a origem da dor, não a cabeça. A cabeça, a dor, é só um efeito colateral. A causa não é essa. Então, quantas pessoas que foram castradas nos seus sonhos, proibidas de fazer coisas, vamos dar um exemplo, na sua sexualidade, porque ela não se adequava ao que aqueles religiosos entendiam como sexualidade ideal. E foram expulsos. E ainda são, no ano de 2024, quase concluindo o ano de 2024, esse é o último episódio do ano, ainda são. Os LGBTs não se sentem confortáveis na grande maioria dos bancos religiosos. Não estou falando de religião evangélica, católica, espírita, islâmica, budista, na maioria delas. Uma vez um aluno meu LGBT falou para mim, professor, eu gosto muito de Deus, eu queria muito seguir uma religião. Mas, professor, pesquisei, fui na Igreja Católica, visitei algumas igrejas evangélicas, sou católico, fui católico, mas frequentei algumas igrejas evangélicas, também assisti palestras espíritas, mas, professor, a única religião que me aceitou como eu sou foi o candomblé. Depoimento desse LGBT, desse homossexual. Então, a gente precisa pensar nisso. Você vai proibir a pessoa de viver a realidade psicológica dela? Sério isso? Você vai definir com quem ela deve transar ou não? Não é essa a função da religião. Ela pode matar, ela pode roubar, desde que ela se case com aquilo que a igreja manda. Só o fato dela escolher uma sexualidade diferente, dela ter não escolher, porque não é escolha, dela ter uma definição sexual diferente, uma orientação sexual diferente, isso já não é permitido, é proibido. Ela é inibida de viver tarefas, porque a pessoa não quer só sentar no banco. O Papa Francisco, no ano 2022, ele disse, olha, os LGBTs não têm só que assistir à missa, eles têm que desenvolver tarefas dentro da igreja. Divaldo Franco, certa feita, disse, alguém perguntou, Divaldo, é correto uma pessoa homossexual participar de reunião mediúnica? Qual o problema?
Não é a orientação sexual dela que vai definir a competência mediúnica ou não. Está correto ela evangelizar? Isso é a maioria dos professores. Boa parte dos professores são LGBTs e fazem um excelente trabalho. Por que não na casa espírita? Então, é preciso mudar essa cabeça. É preciso pensar. É preciso colocar a lógica sobre os dogmas. Ah, mas o espiritismo não tem dogma, mas tem espírita que cria dogma. É preciso colocar a pensar. Dogma só vale se passar pela lógica, pela razão. E aí Joana continua dizendo, a união do ser humano com Deus no cristianismo está representada por Cristo e pela sua cruz, o amor e o sacrifício, que avançam juntos, abrindo espaços emocionais para compreender-se a própria natureza. Então, a proposta cristã é compreender-se, é conhecer-se, é sacrificar aquilo que pode fazer mal a mim e ao próximo, mas, ao mesmo tempo, amar. Então, Jesus Cristo, representado pela cruz, o sacrifício, e pelo amor. Mas, acima de tudo, a proposta cristã é uma proposta de autoconhecimento. Com paciência e resignação, ao mesmo tempo, uma ascensão emocional e espiritual, em viagem segura dos vícios, das dependências perturbadoras e outras dificuldades do ser humano, sem culpa nem ansiedade. Então, com paciência e resignação, eu vou vencendo os vícios. Dependência química, dependência alcoolista, viciação sexual, viciação na jogatina. Eu vou com paciência comigo mesmo, com resignação, com força, com o tempo, eu vou vencendo isso. Sem culpa, sem ansiedade, vivendo aquilo que a paz que a religião deve me proporcionar. Sem aquelas histórias, aqui eu vou falar do espírita, de que você vai para o umbral, de que você vai reencarnar com deficiência física. Como se o deficiente físico fosse alguém punido. Não, pô, é só uma experiência de iluminação. Quantas vezes eu vejo espírita perguntando, Luísio, quando eu morrer, será que eu vou para o umbral? Eu falei, você pode ir para o umbral, para o 2 Brau, para o 3 Brau, por Carlinhos Brau, por James Brau, para o Mano Brau. Entende? Então, assim, uma metáfora de André Luiz, no livro Nosso Lar, virou um novo paradigma pós-morte para o espírita. É com paciência, é com determinação, é com resignação que nós vamos triunfar, triunfo pessoal, nós vamos triunfar sobre as nossas dificuldades. Ser um dependente químico, ser um dependente do álcool, não faz bem a mim, me afasta da minha família. Não precisa mais punição, vou para o inferno. Eu preciso. Aí só essa consciência vai me ajudar, e a terapêutica religiosa vai me ajudar a vencer. A vencer a viciação sexual, trair a esposa, trair o marido, a vencer o apego à matéria, a vencer o egoísmo, a vencer a gana pelo poder, a sanha pelo poder, a vencer a corrupção política. Eu vou com calma, sem culpa, sem infernos, sem purgatórios. Esses mecanismos não funcionam. Uma amiga falou para mim, Luísio, vocês espíritas não acreditam no inferno? Não. Não acreditam no demônio? Não. Mas isso é um perigo, ela disse.
Porque as pessoas só têm uma vida social porque elas têm medo. Você está propondo tirar o medo deles? Nós vamos ter um caos social. Eu disse, não é isso que eu vejo no centro espírita. Eu não vejo caos. Eu vejo construção de harmonia. Então não precisa de medo. O pai não precisa meter medo no filho para obedecer. O pai pode amar o filho, oferecer segurança, oferecer apoio, oferecer otimismo para a criança perceber que ela consegue vencer os próprios limites. A Joana termina dizendo, né, essa primeira parte, né? Não termina, não. Termina. Dizendo assim, religião conduz ao si consciente das suas responsabilidades uma introspecção, evitando projetar a própria sombra, o que faculta assumir os resultados dos seus empreendimentos e condutas. Então, a religião me propicia saber que eu sou responsável pelo que eu fizer, pelo que eu pensar, pelo que eu projetar. É isso. Não existe certo e errado. Existem consequências da minha escolha. Se me faz mal, é o errado. Se me faz bem, é o certo. Então, quando eu for fazer uma escolha, eu tenho que pensar, qual é a consequência disso? Se for meter a mão no dinheiro ali, eu vou dizer, qual é a consequência disso? E aí, no capítulo seguinte, a Joana vai tratar da religião e saúde. E aí ela começa com uma citação freudiana, ela diz assim, Freud informava que a religião é uma neurose compulsiva. No entanto, Jung reconheceu a necessidade da religião para o equilíbrio psicológico antineurotizante. Então, Freud dizia que a religião ela é uma neurose compulsiva, porque o Freud, quando estudou a religião, ele lembrou dos seus pacientes castrados, que desenvolviam neuroses. Aquela pessoa que na infância foi castrada na sua sexualidade, passava a ter problema no casamento, passava a ter ataques histéricos. Freud estudou nessa ótica. Jung, como teve um olhar mais coletivo, dizia o seguinte, se não existissem as religiões, 50% da humanidade estaria internada em sanatórios. Seria uma internação coletiva. Então, a religião constituída com todos os problemas que ela traz, ainda assim, ela é responsável pela sanidade de 50% da população do mundo. É o que estimava Carl Gustav Jung. Então, nós temos aí, para a gente perceber, quando a gente analisa o indivíduo doente, que é o caso do Freud, a gente vai culpar a religião. Mas se a gente analisar o indivíduo saudável, que é o caso, que é a proposta da Joana, que é a proposta de Jung, nós vamos ver que a religião traz esse benefício sensacional. E aí ela continua, a ciência, que algumas personalidades podem utilizar-se de forma dogmática, facultando-se a intolerância e fuga compulsiva em todas as incertezas. Então, a mesma ciência que desenvolveu tecnologias que nos trouxeram até aqui, ela também é anti-religião e ela provoca fuga compulsiva, neuroses, num processo dogmático que não deveria existir, já que a religião não tem certeza. Mas ela cria o dogma da incerteza. E esse dogma da incerteza adoece boa parte dos cientistas. As universidades estão lotadas de doutores doentes.
psicologicamente falando. Então, se as igrejas estão lotadas de psicopatas também, aqueles líderes que não têm compaixão, na ciência não é diferente. Então, ela vai dizer assim, há necessidade do indivíduo segurar-se em algo que o poupe da ansiedade, do medo, e a fé na ciência, em face do seu conteúdo racional, pode tornar-se neurótica compulsiva. Então, na ciência não tem essa possibilidade. A ciência, ela é prática. Ela não resolve as questões da ansiedade, do medo, as questões da fé. Isso tem que ser a religião. Portanto, religiosidade. Portanto, a proposta de São Tomás de Aquino é uma união entre ciência e a religião. O reconhecimento, diz a Joana de Andes, dos próprios limites, contribuindo para que possa desenvolver todos os valores que dormem latente, especialmente ampliando a capacidade de amar o próximo, a natureza e a vida em si mesmo. Então, o reconhecimento da capacidade de amar a si mesmo, ao próximo, a natureza e a vida é uma proposta da religião. O amor a Deus, Joana diz, deverá ser uma manifestação natural que emerge do self, vitaliza o ser total. Porque o vínculo com Deus, ele está íncito do ser humano. Ele é a essência. Nenhum povo, em nenhum momento da história da humanidade, viveu sem a fé, sem a religião. Nenhum povo. Pensa num povo qualquer um. Os povos aqui os ameríndios, os originários da América, na verdade, não era nem América, eram outras terras que foi dado o nome de América. Os povos da antiguidade europeia, pensa, qualquer um. Os povos da África, os povos da Oceania, em nenhum momento viveu sem a fé, sem a crença na divindade. Então, quando a religião liberta do medo e da ansiedade, torna-se a terapêutica geradora da saúde. Olha que legal. Se a sua religião, espiritismo, protestantismo, catolicismo, candomblesismo, umbanda, budismo, islamismo, taoísmo, se a religião que você segue, se a doutrina espírita te liberta do medo, te liberta da ansiedade, ela se torna terapêutica de saúde. Ela gera saúde. Se a doutrina espírita te liberta do medo de ir para o inferno, por exemplo, da ansiedade de ter que se entregar a todo momento, se ela te liberta disso, ela está gerando saúde. Porque esse medo e essa ansiedade adoecem. É a causa das doenças. Então, necessidade compulsiva, como ocorre com a dependência do álcool e outras substâncias químicas, podem ser minimizadas, resolvidas com essa terapêutica. Calma, não tenha medo. Está ansioso? Não vos preocupeis com o dia do amanhã. E a pessoa não vai buscar a fuga para o alcoolismo, para a substância química. E aí ela continua. Através da religião, o ser humano profundo se aprofunda nas reflexões e mergulha no seu inconsciente. Que legal isso, né? Fazendo com que ressumem a angústias e incertezas, animosidades e tormentos que podem ser enfrentados à luz da proposta da fé, que são lentamente diluídos, portanto, eliminados. Então, através da religião, a gente mergulha no inconsciente. Seja no Espiritismo, seja na Igreja Católica. Tanto que a Organização Mundial da Saúde criou o CID-11. Então, uma pessoa envolvida por espírito não é mais considerada louca. É considerado um processo natural,
um processo, muitas vezes, terapêutico. Veja que a própria medicina avança, né, aceitando a importância da religião para a saúde. Prova disso é o CID-11. Dessa maneira, encerrando aí o nosso encontro, e também o ano, o binômio saúde-doença modifica-se para uma estrutura unitária, que é saúde. O que tem é saúde. O desequilíbrio da saúde, que a gente chama de doença. Mas o que temos é saúde. Portanto, as situações transitórias de mal-estar, de enfermidade, de qualquer natureza, não afetam o estado moral de equilíbrio e de harmonia psicológica. Não quer dizer que a pessoa que tem a religião, ela não vai adoecer, ela vai, porque o corpo é perecível. Mas se ela tem uma vida espiritual, se ela acredita em algo após a morte, seja o que for, ela vai ter equilíbrio, mesmo nesses momentos. Ela vai ter a harmonia psicológica. E eu diria para vocês, o que é mais importante do que a harmonia psicológica? O que é mais importante? Enfim, pessoal, chegamos aí ao final do nosso encontro, desejando a vocês aí um Feliz Natal, um reencontro consigo mesmo, com a família. Natal também é oportunidade de vivenciar a religiosidade para aqueles que são cristãos, encontro com Jesus, a ideia da manjedoura, do presépio, da ceia, um ano novo que também tem um significado de religiosidade, por exemplo, para o pessoal do candomblé, da Umbanda, né? Que é o encontro aí com a Iemanjá, ou com a Inhansã, com o Queiro, né? A Rainha das Águas, enfim. Que seja também de muita paz, que você encontre seus familiares, mas que, acima de tudo, você encontre com você mesmo, com você mesma, nesse alimento da paz, nesse alimento da luz, porque vale a pena viver. Você tem vida eterna, eterna. Podem lhe tirar o corpo, esse corpo, mas não lhe tiram a vida, porque você prossegue na imortalidade, com seus sonhos, com seus objetivos, com suas conquistas. E vamos ver qual vai ser o tema do início de ano 2025, em fevereiro. Não tem ainda data, mas é início de fevereiro, porque agora os episódios da Joana de Anges serão liberados durante a semana. Nós não vamos mais ter a data. Será uma vez por semana. Eu vou disponibilizar nas redes sociais esse episódio da semana e você vai. Vamos tentar que seja sempre um dia da semana, sei lá, quarta-feira, quinta-feira, mas vai ser episódio da semana. Porque como eu sou psicanalista, depende muito da minha agenda profissional também para poder preparar o conteúdo, estudar o livro, né? Para poder trazer para vocês com todo carinho. Então, vamos lá, gente? Vamos ver qual é o primeiro episódio de 2025. Aí, ó. A saúde integral e o numioso. Olha que legal. Por quê? Em 2025, nós vamos começar com o processo da individuação, que é o último capítulo do livro Triunfo Pessoal. E, dentro do processo da individuação, né, nós vamos falar do self, do ser humano e o self. Individuação, o ser humano e o self. Eu acho que o cartaz está até errado aqui. Está errado esse cartaz. Desconsidere esse cartaz. Não estou com o cartaz certinho aqui para mostrar para vocês. Mas o tema é, né? O tema é individuação, o ser humano e o self. Mais junguiano que isso, impossível. Então, passe, avisa o povo que gosta de Jung. Olha, Luiz vai começar 2025 com Jung, Joana de Anges, Jung.
que é a última temporada do livro Triunfo Pessoal, os últimos episódios. E aí vamos para um novo livro. Eu não vou revelar para vocês qual é aqui. Eu estou seguindo uma ordem estabelecida pela Joana. Tá bom? Nos vemos, então, em 2025. Feliz Natal, próximo ano novo. Aproveite para fazer o planejamento do que você quer para você em 2025. Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista transpessoal. O que eu quero? Eu vou ensinar para vocês aqui o que eu faço, um macete que eu faço. Eu vou na agenda de 2025, que eu ainda não comprei, vou comprar. Eu anoto, no dia 31 de dezembro de 2025, tudo que eu quero para 2025. Anoto. E não volto lá. E aí, no dia 31 de dezembro, eu abro para ver o que foi executado. Como eu vou abrir no dia 31 de dezembro, eu uso essa agenda aqui, ó, capa de couro do Chico Xavier. No dia 31 de dezembro, eu vou abrir. Não vou abrir aqui agora na frente de vocês. Eu só abro no dia 31. Vou abrir e vou avaliar o que deu certo, o que eu preciso continuar. Mas a minha surpresa é 90% eu consigo. E quando eu estou planejando, eu mesmo falo, será que não vou colocar aqui? Mesmo aqueles sonhos que me parecem mais absurdo, mas que eu quero. O que eu quero, eu anoto. E dá certo. Faça isso. É uma boa sugestão aí para 2025. Estaremos juntos aí, conversando sobre o curso de psicológico gratuito de transpessoal Joana de Andes. Um abraço. Feliz Natal. Próspero ano novo.